Em fevereiro de 2019, o Brasil passou por uma tragédia que marcou o futebol nacional. O incêndio no Ninho do Urubu, o centro de treinamento do Flamengo, vitimou 10 atletas de 14 a 16 anos. Aquele ano, apesar das vitórias históricas, ficou marcada pela dor e pela perda irreparável, até hoje sem que haja responsabilização efetiva. A jornalista Daniela Arbex, referência nacional no jornalismo investigativo, lançou o livro Longe do Ninho, na qual ela reconstrói a história com base em laudos e entrevistas sobre aquela madrugada fatídica. Seu trabalho expõe as falhas estruturais, a ausência de medidas de segurança que transformaram o container dormitório em uma armadilha fatal. O debate de hoje busca não apenas discutir os detalhes da tragédia, mas principalmente debater a importância do jornalismo investigativo no âmbito esportivo. Ainda hoje, nós carecemos de livros-reportagens que tendem principalmente a se concentrar em assuntos como política, arte ou questões históricas, não se dedicando ao jornalismo esportivo. E para aprofundar essa conversa, nós chamamos nosso querido professor Felipe Adam para aprofundar essa conversa. Boa noite, Felipe. Boa noite, Liz, tudo bem? Pode começar falando um pouco sobre a tua trajetória no jornalismo? Sim, primeiramente, boa noite, a todos que nos acompanham. Quero agradecer o convite da Amanda, da Lilith, Larissa, Tamires, pelo auxílio atrás das câmeras. Pois bem, eu sou jornalista formado, me formei em Santa Catarina, na Univale. Eu tenho mestrado em jornalismo pela Universidade Estadual de Ponta Grossa, no Paraná, e doutorado em comunicação social pela PUC do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. Atualmente eu estou como professor, aqui substituto do curso de jornalismo da UFPEL, e pós-doutorando no programa de comunicação e cultura da Universidade de Sorocaba, em São Paulo. Então eu já atuei com televisão, já trabalhei com revistas, trabalhei com assessoria de comunicação, no ambiente escolar também. Então eu tenho um pouco de cada experiência também e apto, enfim, para compartilhar um pouco do que a gente sabe com os alunos daqui. Então, quando a gente fala de jornalismo investigativo, a gente fala normalmente em política, em questões históricas. Por que o senhor acha que ainda carece tanto de produções esportivas nessa área? Eu acho que quando a gente fala em jornalismo esportivo, a gente trabalhou isso na disciplina inclusive, Amanda? Eu acho que o jornalismo esportivo, quando as pessoas pensam em jornalismo esportivo, geralmente a pessoa acha que simplesmente é emitir opinião sobre alguma coisa. Todo mundo às vezes quer ser o novo Casemiro ou o novo Fred, por exemplo, e é muito mais do que isso. O jornalismo esportivo não é somente opinião, ele também é informação. O jornalismo esportivo ele não fala somente de futebol, ele fala também de outras modalidades esportivas. E, principalmente, o jornalismo esportivo ele não fala somente do esporte. Eu acho que isso que é o grande pulo do gato. Quando a gente fala, por exemplo, sobre a questão do Ninho do Urubu, eu não estou falando de jornalismo esportivo apenas, eu estou falando também da investigação a respeito da legislação que cuidava desses dormitórios. Quando eu falo a respeito do caso do Robinho e do Daniel Alves, eu não estou falando apenas de esportivo, eu estou falando de questões policiais, de violência contra a mulher, de assédio. Quando eu falo, por exemplo, de questões envolvendo a perseguição, a investigação a respeito das jogadoras de futebol feminina que sofreram aquele assédio com o presidente da Federação Espanhola na Copa do Mundo, eu não estou falando só do esporte, estou falando de questão de assédio também. Então, assim, é muito mais do que isso. Eu acho que carece de informação porque ele é um assunto muito delicado, o esporte, porque o esporte ele mexe muito com a paixão do torcedor, é uma coisa muito sentimental. E às vezes, prestar atenção em alguns detalhes, eu acredito que às vezes essa recepção com o público talvez ele não esteja tão preparado para isso. E o senhor comentou agora da cadeira que a gente fez de jornalismo esportivo. Sim. E nessa cadeira mesmo o senhor trouxe algumas histórias, como Nunca Houve um Homem como Heleno, que fala do primeiro jogador problema, se assim podemos chamar, do Brasil, verdade. E até mesmo Anatomia de uma Derrota. Se o senhor quiser mostrar os livros que o senhor trouxe pra gente claro, conversa. com certeza. Esse livro-reportagem aqui, ele já tem algum tempo, e pelo que eu vejo aqui, de 86, é uma peça rara. Se você hoje pegar esse livro na estante virtual, ele vai estar com um preço bem salgado, Mas esse livro fala sobre uma espécie de ensaio, mas também de investigação, sobre a Copa do Mundo de 50, O que aconteceu na Copa do Mundo de 50, lembrando que o Brasil perdeu aquela final de virada para os uruguaios, com o fatídico gol do Didia, na final
da Copa de 50 no Maracanã. Acho que é bem interessante a gente trabalhar com esse livro, pensando em algo tão distante, mas também com uma forma de resgate histórico, como a gente falou agora no começo. Né? Um livro resgatando uma memória nacional, mas que durante muito tempo serviu de luto para muitas pessoas. Né? É um trauma você falar de futebol no Brasil naquele período e durante muitos anos. Né? Foi uma geração derrotada. Então esse livro também ilumina alguns aspectos sobre isso. Você falou do Nunca Houve um Homem como Heleno. É interessante esse livro, ele foi adaptado para um filme, né, com Rodrigo Santoro, inclusive, e esse livro fala de um dos primeiros atletas de futebol, né, do Brasil, que foi uma espécie de playboy da época. Né? Então era um cara que vivia na elite carioca, era um cara que foi o grande ídolo do Botafogo pré-Garrincha. Então, assim, ele tinha um mosaico, digamos, de personagens que circulavam em torno dele, que não se limitavam apenas ao esporte, mas também à sociedade, à grande sociedade da elite carioca. Eu, infelizmente, não trouxe esse livro, mas ele é bem interessante para vocês entenderem como é que uma pessoa que morreu muito jovem, com 38, 39 anos, né? Mas numa época que não tinha ainda uma vacinação, eu acho que ele morreu com uma DST na época. Então, assim, como que um personagem central na história do futebol brasileiro também, que foi um ídolo, mas que foi esquecido durante o tempo, né? E a biografia, a investigação serve para justamente resgatar essa história, né? Resgatar essa história para que não seja esquecida, né? Apenas como uma memória da instituição, né? Onde a gente pode encontrar esse livro? Qual dos livros estou falando? Que tu falou agora por O Nunca Houve último. um Homem como Heleno. Esse livro foi publicado pela Zahara Editora, ele ou seja, pertence ao catálogo da Companhia das Letras. Eu agora não sei te dizer de valores, por exemplo, né? Mas se você conseguir encontrar pela Companhia das Letras ou mesmo pela estante virtual, né? Você consegue facilmente adquirir essa obra. Né? Lembrando também que o filme, né? ele tem uma vinculação muito intrínseca à obra. Eu acho que vale muito a pena para quem puder assistir o filme, né? De como que, e o mesmo título, né? Nunca Houve um Homem como Heleno, que retrata realmente a vida desse atleta, né? E quando o senhor traz esses dois livros, assim, a gente trouxe o Longe do Ninho, né, que Sim. fala sobre uma tragédia, a segunda maior tragédia esportiva do Brasil, só perdendo o Sim. presidente da Chapecoense. E agora uma questão de Nunca Houve um Homem como Heleno, dentro do jornalismo investigativo, no jornalismo esportivo, tem essas duas áreas muito distantes, que uma mais pessoal, de Heleno, ali, que faleceu com a DST, que investiga as noites dele, assim, entra todo num contexto pessoal, e tem uma questão muito mais pública, como acontece do Flamengo, de famílias que perderam seus filhos, assim. Então, entre essas duas áreas de jornalismo, tem uma assim que se torna mais importante, ou tu acha que os dois têm a sua devida importância? Eu acho que os dois caminham lado a lado, sabe? E é possível colocá-los ele lado a lado. É como eu te falei, eu acho que o jornalismo esportivo, ele é muitas vezes colocado apenas como algo decorativo, ou às vezes como algo muito da diversão, do entretenimento. E é muito mais do que você transmitir uma Olimpíada, uma Copa do Mundo, né? A Copa do Mundo de clubes agora que a gente teve, né? Acho que é muito mais do que isso. Ele não se restringe apenas às 4 linhas de um ginásio, de uma quadra, ou de um gramado, por exemplo, de um estádio. Esse livro, por exemplo, aqui, que é o Longe do Ninho, que é da Daniela Arbex, que vocês citaram, por exemplo, esse livro aqui eu acho que é primoroso. Tem até, inclusive, um documentário sobre o Ninho do Urubu na Netflix. Eu acho que não foi inspirado no livro, mas enfim, tem uma grande relação em cima disso. Mas quando você pega um livro como esse, você está investigando o maior clube esportivo do Brasil, com a maior torcida do Brasil, que é o Clube de Regatas do Flamengo, né? Um dos clubes mais, digamos, vitoriosos, com maiores premiações, tanto em conquistas nacionais quanto internacionais. E por coincidência, em 2019, é claro, os jogadores em si não têm culpa, né? Do que isso representa, mas assim, o clube é o que fica, né? Você tem ali, foi um dos anos mais vitoriosos da história do Flamengo e por coincidência retratou também uma tragédia que se não é, por exemplo, mulheres como a Daniela Arbex, é uma história que fica despercebida. É mais uma que fica engavetada, que passa, que se aceita, justamente que se aceita e deixa de canto, né? E então acho que é importante. No próprio livro ele relata que o Flamengo conquistou 37 títulos aquele ano, né, em função de sub-20, sub-19, até enfim, o Campeonato Brasileiro, assim. E tu acha que faltou do clube esse cuidado de ter mais homenagens mesmo aos nossos 10, que é o nome que eles deram para os meninos, mas acabaram que eles não fizeram grandes homenagens, assim, se tu vê hoje,
Na verdade, a maioria das famílias acabaram aceitando o acordo, né, para não ter que Que foi reviver imposto essa de uma história. forma horrível, logo após Sim. que... Até que na só faleceu. série eles comentam, né, que muitas famílias aceitaram essa proposta porque parece que o filho acaba morrendo todos os dias, né, porque acaba sendo cansativo. Sim. Que é o tá mesmo falando que a gente sobre esse pode assunto. falar em questão ali do Boate Kiss, que até hoje Sim. tá em processo, ainda até hoje não foi resolvido, né? E inclusive a gente pega o caso da Boate Kiss, que enfim já faz 12 anos esse caso, mas assim, é um livro em si que, se a gente for analisar, é um livro que trabalha com direitos humanos, com justiça social, trabalha com trauma, com luto, com lembrança e com esquecimento, porque é uma dualidade, né? É um caminho paralelo, a lembrança e o esquecimento, elas sempre caminham juntas, né? Isso é o que a memória, ela estuda, ela pesquisa, ela investiga, né? Ela se depara com isso diariamente. Então, assim, eu acho que, assim, o clube, ele peca, né? E, inclusive, a Daniela Arbex deu uma entrevista recentemente para o Marcelo Taz, em que ela diz que realmente sofreu claro, não entrou em detalhes, mas ela sofreu represálias por parte do clube, né? E por que você Pra acha não que se ela apurar. recebeu? Porque ela já escreveu bastante sobre a Boate Kiss, também sobre o Holocausto brasileiro, e aí ela disse que nunca recebeu uma censura tão direta. Isso. Por que tu acha que ela recebeu? Eu acho que você está lidando com um clube centenário, né? E eu não estou falando simplesmente por causa disso, né? Você está falando de um clube centenário que tem uma repercussão internacional. Claro que no livro Arrastados ela denuncia a Vale, né? Ela conseguiu, através de outros livros como o Cova 312, mudar a legislação sobre a questão dos desaparecidos na ditadura militar. A Boate Kiss, enfim, que foi um caso extremamente pesado que ela se envolveu, né? Mas eu acho que esse clube em especial, você está falando de um clube esportivo do tamanho do Flamengo, que é reconhecido internacionalmente, que é uma marca, né? Afinal de contas, a gente não pode esquecer que o clube também é uma marca, ele é um produto, né? Não é simplesmente CRF, que são as iniciais do clube, você é uma marca, a partir disso você tem envolvimento de marketing esportivo, que são camisetas, que são uniformes, você fala também de anunciantes, você fala de uma televisão via internet que o Flamengo possui. Então, assim, são várias as camadas em que se envolve essa questão. Infelizmente, quando nós falamos sobre questão de dinheiro, tudo isso vem à tona, né? Tem um filme muito interessante, que agora, infelizmente, eu não vou saber o nome, mas é um filme com o Michael Keaton, tem inclusive acho que na Netflix, ele faz um papel de um advogado sobre que ele é o responsável por ressarcir as vítimas que sofreram perdas, né, humanas no 11 de setembro. E como é que você vai medir, né, assim, quanto que uma pessoa, um ente querido, vale em questão financeira, no sentido de pagamento? É a mesma coisa que vocês comentaram agora, né? O Flamengo, ele através do seu jurídico, por exemplo, ele impõe ali um valor, né, de ressarcimento e tudo mais, mas... Inclusive, ele volta atrás com esse valor, né? Quando ele procura o Ministério Público, ele oferece um valor, que é um valor consideravelmente alto, vamos dizer assim. E quando o Ministério Público não aceita esse valor, por ainda achar um valor baixo, ele volta atrás e ele oferece um valor quase pela metade, assim, um valor bem menor para as famílias que acabam aceitando. Só uma das 10 famílias não aceitou esse valor. Isso, bem lembrado. Então, a gente tem uma situação de famílias que até mesmo precisavam do dinheiro, assim, do filho que ia trazer, do filho que saiu de casa ali com 13, 12 anos em busca do sonho de, às vezes, dar uma casa de 1, 2 cômodos para uma família que morava num kitnet. Então, como é que uma família também vai negar esse valor, né? A importância do jornalismo esportivo, investigativo, de entrar nesses pontos de, meu filho não vai ser pago por dinheiro, mas é claro que ali 100, 200 mil vai mudar minha vida, vai me dar uma casa, vai me dar um teto. Parece meio que óbvio a gente falar, né, jornalismo investigativo, né? Porque, na verdade, todo jornalismo deveria ser investigativo, né? Ele é praticamente um sinônimo, né? Mas, quando a gente se depara com essas abordagens muito pontuais, detalhistas, né? A gente precisa analisar todos os bastidores de uma produção como essa, né? Como é que se dá a apuração da Daniela Arbex nesses materiais, né? É a pesquisa que é feita, é a apuração que é feita, é a observação que é feita, certo? Porque a apuração não é somente entrevista, né? Tu acha também que entra uma questão da de segurança nessa função? Porque, querendo ou não, ela sofreu uma censura ali do clube, como ela retrata mesmo nessa entrevista, e ela poderia ter sido censurada, enfim, de outras formas, como a gente já viu em vários casos acontecendo. Tu acha que pessoas que investigam, que procuram o jornalismo investigativo, principalmente no âmbito do esporte, que é algo que busca uma paixão nacional, principalmente se a gente está falando de futebol, sofrem uma questão de segurança, de falta de segurança?
Eu acho que existe, sim, existem pesquisas de violência contra jornalistas, não é à toa. Se vocês pesquisarem a Latam Journalism Review, que é um site que trabalha com pesquisa de jornalismo na América Latina, você vai ter vários casos de violência, assassinato, assédio de jornalistas pela América Latina, do México aqui para baixo. Não é à toa que você vê governos autoritários em regimes democráticos, como os próprios Estados Unidos, que também represaliam jornalistas nos Estados Unidos, como aqui no Brasil também teve recentemente. Também. A gente teve Fotógrafos, a mesma coisa. A semana do Neymar, né, no Santos, que Bem um lembrado, fotógrafo é verdade. foi tirar uma foto dele e foi brutalmente retirado daquele campo ali para não conviver com o jogador, né? E o profissional, um profissional de muitos anos, né, que cobriu Copas do Mundo, Olimpíadas, é um cara que, assim, enfim, independentemente se fosse estagiário, se fosse profissional renomado, não se tem que ter esse tipo de divisão, digamos, entre essas partes, né? Então eu acredito que essas represálias que acontecem, elas acontecem, infelizmente, todos os dias, né? Elas não são noticiadas com tamanha firmeza, muitas vezes, mas assim, sejam mídias de veículos tradicionais ou de mídias independentes, em especial essas nativas digitais, por exemplo, nós precisamos entender que sim, que não existe uma rede de proteção. Claro, existe a FENAGE, existem entidades acadêmicas, né, entidades institucionais que trabalham com segurança e que prezam pela ética da categoria profissional. Mas tem que se ter a noção da proteção que essas profissionais, e te digo mais, Amanda, a gente está aqui se deparando com mulheres jornalistas, né? O sofrimento e o assédio que as mulheres jornalistas sofrem ainda mais num material investigativo como esse, em se tratando de uma investigação sobre esportes, sobre o futebol, que teoricamente, infelizmente, se pensa que a mulher não entende, que a mulher não gosta, que ela não entende, enfim. Então, assim, existe essa resistência. Inclusive, na minha tese de doutorado, eu entrevistei a Alicia Klein, que é colunista do UOL durante muitos anos, e ela fez uma biografia do Michael Schumacher, né? E pegando que você gosta de Fórmula 1, né? Então, assim, o que acontece? Ela também sentiu isso, certo? Você ir numa modalidade elitizada, né? Predominantemente masculina, que tem muito dinheiro envolvido, você, não vou dizer que é descartada, mas é interpretada com outros olhos, né? Até hoje em dia a gente tem a Mariana Becker na Band, né? Na Band. Que hoje em dia ela já tem mais de 30 anos de carreira, ela já possui um grande repertório, ela já é mais respeitada pelos funcionários, pelos pilotos, pelo pessoal que está lá, mas ela conta em várias entrevistas que até ela chegar nesse ponto que ela sofreu de assédio, enfim, de repúdio mesmo, de pessoas que não queriam ela naquele lugar. Aí a gente entra num ponto que, no caso, a Mariana Becker não é uma jornalista investigativa, mas a Daniela Becks que é um ponto que essa proteção deveria ser mais necessária, porque a Daniela Becks, quando ela escolhe dar voz a essas famílias, ela também está protegendo a memória dos filhos dela. Sim. Então é uma proteção, seria uma troca de proteção que infelizmente não acontece. Sim. É ela lutando para proteger uma história e ela lutando sozinha, claro, com a equipe dela, assim, mas ela lutando numa forma individual, né? Tipo, o governo não se interessa, o Flamengo não se interessa em contar essa história, até porque o Flamengo é lembrado em 2019 pelas conquistas e não por essa tragédia, né? Se for pesquisar hoje em dia, a tragédia acaba sendo, infelizmente, algo secundário. Sim. Ela é tipo, infelizmente aconteceu isso, tanto que um ano depois da tragédia, 4 dos jogadores foram dispensados pelo Flamengo por telefone. Então tu pensa que os jogadores do Flamengo não tiveram o mínimo de consideração, os jogadores que sofreram, que foram sobreviventes da tragédia. Então o que sobra para uma jornalista investigativa que chegou na tragédia 5 anos depois, né? Essa questão da dispensa dos jogadores me lembrou, por exemplo, o caso da dispensa dos jogadores que atuavam na Chapecoense, os 3 sobreviventes, né? O Jackson, que é o goleiro, né? O lateral direito lá, que eu esqueci o nome agora, acho que o Alan, né? Alan, não me lembro, alguma coisa assim. Atuava no Juventude, né? E o zagueiro, que era o Neto, né? Ficaram durante um tempo no clube, depois também, eles em podcasts aí falaram horrores a respeito do que sofreram, né? De pós-Chapecoense, né? O Alan Ruschel, né? Ele conseguiu depois se recuperar, jogou no Juventude aqui durante um tempo. Foi muito aplaudido, principalmente no primeiro jogo aqui no Juventude. E é interessante ver como, por exemplo, uma pessoa que sobreviveu a um acidente, o pior acidente da história do esporte, às vezes é mais aplaudido por uma torcida que vem chegar agora do que por clube, assim, mais respeitado, por um clube novo, do que por um clube que
fez ele passar por aquilo, né? Que não, tanto o acidente de Chapecoense quanto as tragédias do Ninho do Urubu poderiam ter sido evitadas por autoridades que foram avisadas, por autoridades que quiseram economizar, que não deram um mínimo de suporte a garotos que estão deixando a sua casa, a um time que está indo competir por um campeonato, né? Que poderia trazer milhões para o clube, que acabou, enfim, recebendo esse valor, mas não do jeito correto, né, do jeito amigável. E daí a gente entra numa questão que, por exemplo, a Daniela Arbex, ao escolher retratar isso 6 anos depois do ocorrido, tu acha que ela força o Ministério Público, ela força o governo a dar um olhar novamente para isso? Com certeza. Com certeza, eu acho que todas as obras dela, de alguma forma, causam essa interpretação e causam esse desejo de digamos, resgatar o caso e reinterpretá-lo, né? Quando a obra-prima dela, que é o Holocausto Brasileiro, quando ela faz essa proposta, digamos, né, de refletir sobre a saúde mental, é uma obra extremamente importante e utilizada, por exemplo, em vários cursos de psicologia pelo Brasil afora, sabe? Assim, dessa questão de saúde mental, a gente não precisa ir muito longe. Em Porto Alegre você tem ali uma casa que, erroneamente, ela é chamada de manicômio, né, mas de São Pedro, que também houve casos semelhantes, né? Da mesma forma, quando você tem o livro Arrastados, que a gente estava comentando antes, né, o que acontece? Esse livro serve até hoje de leitura básica para o concurso do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais. Eu sei disso porque ela comentou comigo na entrevista, né, que eu fiz com ela. Então você acha que o jornalismo investigativo, ele estimula a justiça? Quais são as limitações do jornalismo investigativo para o sistema judiciário? Até onde uma jornalista pode ir, assim, para não ser também censurada até mesmo pelo Poder Judiciário, né? Eu acho que vamos começar por partes, né? Eu acho que o jornalismo investigativo, ele é um braço do jornalismo, enfim. O jornalismo como um todo, sim, ele é uma categoria super necessária para a sociedade. Começa por ali, né? Eu acho que, independentemente se é um livro, se é uma mídia sonora, se é audiovisual, enfim, da camada que for, eu acho que existe um potencial no jornalismo que muitas das vezes as pessoas não sequer entendem, compreendem a profundidade que é, por exemplo, trabalhar com o jornalismo. E creio, sim, que o jornalismo, ele é... Isso aqui não é uma visão utópica, não, é uma visão otimista. O jornalismo, ele precisa ser valorizado, e isso passa pelas categorias, por exemplo, das instituições acadêmicas, sejam elas as entidades, as associações de classe, mas principalmente os cursos de jornalismo, né? Nós, enquanto professores, né, ao ensinar para os alunos, não é por acaso que o jornalismo, ele tem uma faculdade ainda, né? Ele tem uma universidade, ainda bem que nós temos, né? Embora não há mais diploma, né? Mas nós precisamos valorizar essa categoria profissional porque ela é estratégica no campo social. E mesmo agora nessa questão do jornalismo, que bom que o senhor citou, tendo aula com o senhor, eu noto que o senhor é um cara muito dos livros, assim, de estudar o jornalismo mesmo, tanto tenta. Por forma de filme, série, sim, documentário, entrevistas. E o livro, tu acha que nessa era digital o jornalismo ele pode estar perdendo um pouco a força de buscar referências? Porque, querendo ou não, a gente carece de uma geração que continue jornalismo investigativo, principalmente, enfim, agora nosso tema no âmbito de esporte, né, claro, que não tem tanto jornalistas formados que busquem isso, que buscam publicar isso, pelo menos, pode ter teses. Mas tu acha que, hoje em dia, com essa falta de procura por referência, pode estar afetando o estudo do jornalismo? Olha, é uma pergunta interessante, Amanda. Eu assim, na minha interpretação, tá? Eu acho que, de alguma forma, o jornalismo, ele precisa estar se posicionando no mercado de alguma forma. Vamos pegar o exemplo das mídias independentes, né? Que pode ser até as mídias nativas digitais, né? A gente tem aqui Agência Pública, Intercept, Mídia Ninja, Nexo e assim por diante, né? O que acontece? Essas materiais, muitas delas necessitam de financiamento coletivo e precisam de apoio para seguir adiante, né? Elas estão nessa seara investigativa, nessa seara de abordagem, que vão atrás das coisas para, enfim, terem mais tempo, terem espaço para publicar. O livro-reportagem surge dessa mesma forma. Muitas vezes as pessoas publicam suas reportagens em livro porque não tem o tempo também de uma televisão, de um rádio, enfim, de outras às mídias. Vezes o alcance também. O alcance, ou até também a questão de espaço mesmo, né? Pegar um impresso, por exemplo, até lá, sei lá,
5, 6 páginas para escrever, né? E acabou, né? E o livro você tem essa questão mais duradoura, mais perene, né? Mais versátil em relação a isso. É necessário sim mais livros investigativos, né? Eu sinto falta às vezes de livros de reportagem, principalmente que possam voltar o olhar para o Brasil, né? Tem muita coisa de fora, né? E que é necessário também, não estou contrariando, mas é importante que essas abordagens muitas vezes que são feitas nas nossas mídias e às vezes do próprio interior, né? Conhecer o interior do Brasil, o quanto que tem, né, questões de resgate, de investigação. Vou dar um exemplo aqui, não é sobre esportes, mas o nascimento de Joyce. Né? Que você pega de um caso muito específico do interior do Brasil, de um caso que aconteceu no meio rural, mas que, digamos, ele é evidenciado através de um material, de uma plataforma, como o livro reportagem. Claro que ele pode ser muito mais catalisado e dinamizado através das mídias sociais, com certeza, isso é fato, né? Através dos depoimentos, das entrevistas que as pessoas vão fazer, enfim. Mas o livro reportagem, ele é ainda um produto cultural que possui um grande espaço. É só fazer uma pergunta rápida para vocês. Na época da pandemia, ou melhor dizendo, antes da pandemia, quando a gente dá uma entrevista, e na época da pandemia isso foi muito evidente, as pessoas davam entrevistas na frente de prateleiras, né, com livros, ou na frente de estantes. Né? Porra, o livro representa, gente, ainda nesse século XXI, em 2025, um imaginário de intelectualidade, de sabedoria, de conhecimento, né? E isso ninguém vai tirar. Não é a televisão que traz isso, não é o rádio, muito menos a internet. Certo? O livro ainda traz essa potencialização. E tu acha que, justamente, tem alguma ligação o jornalismo investigativo e esportivo não ser tão frequente por causa da rentabilidade? Porque se tu parar para analisar, por exemplo, são, não digo poucas pessoas, mas é um público menor que teria interesse em ler O Longe do Ninho, que fala sobre diretamente o Flamengo, do que um público que leria, talvez, um livro de ficção ou um livro mais geral, vamos supor, sobre o Pelé, sobre algum outro craque, assim, mais positivo. Então, a partir do momento que tu escolhe denunciar uma tragédia no jornalismo investigativo, tu acha que ele pode não ser um produto tão rentável? Mas eu acho que, da mesma forma, e aqui a gente podia trabalhar com questões de ética, de credibilidade, e eu acho que o assunto não é isso, mas da mesma forma que infelizmente o sensacionalismo da morte, ele vende, seja na televisão, no jornal e tudo mais, as tragédias, eu acho que o livro também é. Eu não estou falando que o livro dela é sensacionalista, muito pelo contrário. Os livros dela tocam em assuntos traumáticos. Né? O que é o trauma? Trauma em grego significa ferida. Tudo que causa uma ferida, causa um impacto, que não cura, né? A psicologia vai explicar isso muito mais, é de extrema importância que a gente possa voltar o olhar para o passado. Isso é uma coisa que ela fala muito nos livros dela, para a gente poder consertar e planejar o futuro de alguma forma, sabes? Então, assim, existe esse objetivo que é necessário. As pessoas talvez vão se interessar, infelizmente, porque é um assunto trágico e porque, nesse caso, trata do Flamengo. Eu não sei te falar, por exemplo, quantos livros ela vendeu com isso, né? Mas, assim, eu acho que ela tem um nome muito forte no mercado. Além disso, o prefácio é assinado pelo Tino Marcos, que é um repórter de grande calibre no jornalismo esportivo, que muitos anos pertenceu à Rede Globo. Então, assim, também reforça, digamos, essa imagem e essa importância que essa obra possui, acho que tanto para o jornalismo esportivo como um todo, como o jornalismo investigativo. Ela não se considera uma repórter esportiva. O negócio dela foi sempre trabalhar na editoria de cidades. Tanto que ela fala no livro que ela nunca teve interesse em esporte, mas ela teve interesse na mãe do jogador que procurou ela. É o que conectou. Então é o pessoal. Ela tendo 2 filhos, ela fala ali que no final do livro o que salvou o emocional dela, claro, além de terapia, além de todo o processo terapêutico, foi ela poder voltar para casa e falar, tá, os meus filhos estão aqui para me apoiar, eu tenho a minha mãe para me apoiar. Ela escreveu no apartamento da mãe dela. Então a gente nota que jornalistas no geral, eu digo, mas principalmente jornalismo que lida com tragédia, com algo fatal, assim, carece de apoio psicológico, né? Apoio terapêutico, às vezes um apoio familiar, de tá tudo bem, tipo, tu pode escrever sobre um tema pesado e tu vai continuar sendo um bom repórter, uma boa pessoa, sabe? Mesmo no meio de tanta sujeira, falando assim. Não, e é necessário, acima de tudo, esse acompanhamento terapêutico. Eu tive a oportunidade de trazer para a turma do primeiro ano o Felipe Faleiro, do Correio do Povo, de Porto Alegre, e o Eduardo Paganella, da RBS TV de Porto Alegre, para conversar com os alunos do primeiro semestre. E ele disse, o Paganella, que a equipe da RBS TV forneceu um espaço terapêutico para eles, em virtude da tragédia de maio do ano passado. Então, assim,
essa é uma parte que talvez no futuro é importante a gente pensar também, a saúde mental dos repórteres, dos jornalistas, das mulheres jornalistas também, mas também dos jornalistas pretos, dos jornalistas transexuais, dos jornalistas LGBTQIA+, enfim, porque é necessário esse pensamento interseccional diante de um profissional que lida com as mais variadas camadas num mosaico extremamente social, divergente, culturalmente divergente, que é o nosso Brasil. Bom, encerramos por aqui. Agradeço pela sua pena. participação. Muito obrigado. Já dobramos o tempo esperado. Não tem problema. Eu Muito agradeço. obrigada. Muito obrigada pela sua disponibilidade. Sim. E a gente encerra por aqui. Eu sou a Lilith Goulart. Eu sou a Amanda Marini, muito obrigada pela audiência.